Que você seja a boca de Deus nessa noite. Que o Senhor fale através da tua vida. Que sejamos transformados pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. A graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Eu já quero te convidar a abrir a Bíblia para você já ir achando aí. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Seguindo o mesmo ritmo de apresentações para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Zé Renato. Sou esposo, marido e amante da Carolina. Minha irmã também está aqui, a Laila. E eu me sinto muito honrado de participar desse momento, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Sempre fazer tudo para Deus é bom, mas quando você faz o que Deus te chamou para fazer é algo especial. E quando a gente joga bola e joga em casa e a torcida está junto, a barriga dá mais frio. Aqui é a mesma coisa, quando a gente prega em casa é diferente, né? Então agradeço muito o convite e confiança do pastor Tiago, pastora Fabiana e aos ouvidos atentos de todos. Que Deus te abençoe. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 21. Êxodo 12, 21. Diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhes perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Vá comigo agora para o capítulo 13, versos 6 a 8. Capítulo 13, versos 6 a 8. Não se deixe distrair. É o cão. Êxodo 13, de 6 a 8. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum, dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Pula para o verso 13. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significa isto? Digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. E por último, Êxodo capítulo 20,
Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Eu quero guiar a minha ideia, até porque não sei se tem algo a mais a ser falado de legado, depois de tudo que já ouvimos até aqui, por cada pastor e servo de Deus que aqui esteve. Mas o que Deus ministrou ao meu coração, eu vou falar a partir de 3 perguntas. A primeira, o que é legado? Na visão que eu estou propondo para você. A segunda, qual é a responsabilidade ou qual é o papel de quem passa o legado? A terceira, qual é o papel de quem recebe o legado? Então, guiar a partir dessas 3 perguntas, essa reflexão. A primeira, então, o que é legado? Você sabe que Deus, quando Ele se apresenta a Abraão, é arbitrário, não tem um porquê. No Gênesis capítulo 12, Deus se mostra a Abraão através de uma voz que vem e fala com Abraão. E Abraão não sabe nada sobre essa voz, ele começa a se relacionar com essa voz naquele momento. E essa relação começa a ganhar densidade. E quando ele tem o primeiro contato com essa voz, uma promessa lhe é feita, uma promessa de que ele teria uma descendência incontável, de que ele teria uma terra na qual essa descendência moraria e habitaria, faria suas plantações, e uma promessa de que essa descendência seria bênção para as demais nações. Essa voz que Abraão ouviu, mas não sabia muito sobre ela, continua visitando a linhagem de Abraão. Essa voz visita Isaac, e ela faz exatamente a mesma promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 26. Gênesis 12, Deus promete a Abraão, repete no 15, no 17, e no 26 ele fala a mesma promessa para Isaac, porque a história de Abraão foi contada para Isaac. E no capítulo 28, a mesma promessa é repetida a Jacó. Porque o que é legado? Em termos práticos, legado não tem a ver com recebermos uma riqueza confortável dos nossos pais. Isso se chama herança. Legado é receber uma responsabilidade dos nossos pais. É quando você se torna responsável por algo que os que vieram antes de você eram responsáveis. E mantém essa responsabilidade viva para ser passada adiante. Nesse caso que estamos falando, o legado é testemunho. O testemunho de uma voz que visitou Abraão. E essa voz, a princípio, é muito parecida com a voz que visita Isaac. E muito, muito parecida com a voz que visita Jacó. E o povo de Israel vai conhecendo mais dessa voz e percebe que se trata da mesma voz. Não são várias vozes, não tem vários deuses. Se trata de uma mesma voz, de um mesmo Deus, o Deus único. E por um tempo essa voz fica sumida. O povo se torna escravo no Egito, essa voz está sumida, e Moisés é quem vai ouvir essa voz novamente. Espera aí que está caindo. Quer me dar? Pode ser. Moisés é quem vai ouvir essa voz novamente. E quando Moisés ouve essa voz, vou pegar aqui de uma vez, só um minutinho, gente. Obrigado. E quando Moisés ouve essa voz, ele já sabe que se trata daquela mesma voz, porque essa voz foi testemunhada, de geração a geração. Eles falavam, os nossos pais ouviram essa voz.
E nós vivemos a partir das promessas que foram feitas por essa voz aos nossos pais. A expectativa deles era de um cumprimento da promessa. E Moisés ouve essa voz. Tem um relacionamento com essa voz. E depois de estabelecer essa relação, essa voz dá uma ordem a Moisés, que guie o povo na sua libertação da escravidão no Egito. E assim Moisés faz, e você se lembra da história, 10 pragas são derramadas sobre o Egito. E na última praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem. Olha, vocês vão matar um cabrito, um cordeiro, vão banhar com o sangue os umbrais das portas, e este será o sinal para que o anjo da morte não mate o seu primogênito. Mas não acaba aqui a história. Vocês vão pegar a carne desse cordeiro e vão comer, ela toda, não pode deixar nada, não tem desperdício. E vão aproveitar o sangue, a carne, o couro, tudo será aproveitado desse cordeiro. E todo ano, vocês deverão repetir essa mesma cerimônia. Para quê? Para que os filhos de vocês saibam o que aconteceu lá atrás no Egito. Legado é essa responsabilidade de deixar vivo o testemunho. De deixar vivo o testemunho do que os outros viveram e que nós devemos também viver. Qual é o papel, qual é a responsabilidade de quem passa o legado? A responsabilidade de quem passa o legado é dar testemunho. É ter o que testemunhar para as próximas gerações. É ter o que falar para as próximas gerações e falar, o nosso Deus é aquele que nos tirou da terra do Egito. E não é que ele é o Deus só de quem estava lá no Egito, porque o nosso pai Abraão teve relacionamento com esse Deus, o nosso pai Isaac teve relacionamento com esse Deus, o nosso pai Jacó teve relacionamento com esse Deus, Moisés teve relacionamento com esse Deus, e eu tive relacionamento com esse Deus e testemunho para você, meu filho. E isso é legado, manter vivo o testemunho. Mas para manter vivo é necessário que você também testemunhe. Então quem passa o legado deve manter vivo o testemunho e deve suscitar as perguntas que são necessárias ser feitas a cada geração. Deus diz que eles fazendo essa cerimônia, os filhos deles perguntariam o que isso quer dizer. Tem uma das frases que está ali que é do René Padilha, e ela diz assim: missão é uma ação que exige uma explicação. Pregar o Evangelho é sim ler a Bíblia Sagrada e é sim falar sobre o amor de Deus. Mas pregar o Evangelho é muito mais do que isso. Pregar o Evangelho é expor o Evangelho às pessoas através das suas atitudes e de se deixar ser exposto ao Evangelho na frente delas. Isso é dar testemunho. Pregar o Evangelho não é ler Bíblia. Pregar o Evangelho é viver Bíblia. É executar uma missão de serviço a outros que digam: o que foi que te motivou a fazer isso por mim? Exigir explicação. Mas também temos o papel de quem recebe o legado. E o texto de Êxodo 20, os 10 mandamentos, um dos mandamentos, o conhecido como o único mandamento como promessa, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa sobre a terra que te darei. E aqui eu quero propor uma interpretação alternativa a que geralmente temos desse texto. Não é nem desconstruir a que você tem, mas uma interpretação segundo o povo daquele tempo tinha.
para que a gente consiga entender esse texto a partir dessa perspectiva. A gente geralmente interpreta esse texto diferente em 3 coisas. A primeira, na palavra honra. No português, honra é sinônimo de obediência. Mas o hebraico, ele não tem sinônimos. Quando alguém quer falar de obediência, usa a palavra obediência. Quando alguém quer falar de honra, usa a palavra honra. Porque eles não são sinônimos. Então o texto de Êxodo 20 não está dizendo obedeça ao teu pai e à tua mãe. Está dizendo honra teu pai e a tua mãe, que é algo muito mais profundo e eu vou explicar. Mas agora, obedecer pai e mãe é bom? Sim, e é também mandamento bíblico. Por exemplo, Paulo em Colossenses diz, filhos, obedecei os vossos pais. Mas lá no Êxodo 20, a ordem de Deus é honre teu pai e a tua mãe. Você não cumpre o Êxodo 20 quando sua mãe te manda comer pimentão e você come. Isso não quer dizer que você está honrando os seus pais. Está entendendo? Você não cumpre o Êxodo 20, verso 15, quando o seu pai fala para você chegar cedo. Você está obedecendo e você tem juízo quando você faz isso. Porque tem que obedecer mesmo. Mas só obedecer não é o suficiente para cumprir o mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 15. O que honrar significa para os hebreus? Honrar tem a ver com dignidade. Imagine uma moeda, e imagine que de um lado da moeda você tem a reputação de alguém, e do outro lado você tem a dignidade. Qual que é a diferença das duas coisas? A primeira, reputação, é o que as pessoas pensam sobre você. As pessoas pensam tanto de coisas sobre você, a imagem que você monta, a imagem que os outros montam sobre você. O nome disso é reputação. Dignidade é o que você é, independente das pessoas pensarem o que pensam sobre você. Dignidade é quem você é. Quando eu honro alguém? Quando eu desenho uma reputação que seja exatamente igual à dignidade. O que essa pessoa me mostra que ela é, de fato, eu pinto a reputação dela. Então eu estou honrando essa pessoa. Eu não faço uma reputação diferente do que é a dignidade dessa pessoa. Eu honro essa pessoa porque eu falo exatamente o que ela é. E o texto diz, honra teu pai e a tua mãe. Segunda diferença das interpretações é que geralmente a gente pensa em pai e mãe, a gente pensa nos ascendentes imediatos. Teu pai e a tua mãe é o seu pai e a sua mãe, que te deram a luz e tal. Mas, para Israel, quando fala teus pais, teu pai, tua mãe, fala de toda a sua ascendência a partir dos imediatos para trás. Por exemplo, se você for lá em Mateus, você vai ver os fariseus falando, o nosso pai Abraão, o nosso pai Jacó, porque todos esses são pais. Então honrar pai e mãe é honrar todas as gerações anteriores a você, e não somente a geração imediata. E a terceira interpretação que a gente faz diferente deles, tem a ver com esse viver muito tempo na terra em que te darei. Porque a gente acha que Deus deu esse mandamento individualmente. Mas Deus não deu esse mandamento individualmente, Ele deu esse mandamento coletivamente. O que Ele está dizendo? Preste atenção. Que se Israel dignificar o que os seus pais fizeram durante toda essa história de testemunhos, Deus fará com que Israel tenha vida longa sobre a terra, não é a pessoa. Por isso que você vê um tanto de gente que é obediente, mas morre cedo. Aí você fala assim, mas não é que o mandamento fala que se a gente for obediente a gente vai viver muito? Não. O mandamento está falando de honra, está falando de paz, ascendência completa e vida longa para Israel, para o povo de Deus. Por quê? Porque se Israel não honrar o testemunho de seus pais, Israel vai perder o seu propósito.
E se perder o seu propósito, Israel não tem por que existir. Então, para ele ter vida longa sobre a terra, é necessário que ele mantenha vivo o testemunho. Deu para entender? E assim é feito. A festa da Páscoa é celebrada todo ano. E mesmo quando alguns são desobedientes aos seus pais, eles seguem celebrando a festa e honrando seus pais com as suas experiências e testemunhos sobre Deus. E esses testemunhos vão passando. O pai conta para o filho: olha, filho, eu estava lá. Lembre-se que quando eles vão entrar na terra prometida, a geração que entrou já não é mais a geração que saiu do deserto. Ele fala: eu era uma criança, ou ele fala: eu nem tinha nascido. Mas aí vai vir uma outra geração que vai celebrar a Páscoa de novo. E vai falar: os nossos pais tiveram uma experiência com Deus, e esse Deus está se mostrando entre nós. E vem Davi, e Deus se mostra naquela geração. E vem outro, e vem outro, e vem outro. De modo que essa festa vai contando, narrando a história de testemunho de Israel com Deus. E isso é tão forte na nação de Israel, que quando pinta um homem chamado João Batista no Novo Testamento e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo mundo sabe de que ele está falando. Ele está falando do testemunho da Páscoa. Eis ali o Cordeiro. Esse é o Cordeiro. Essas menções que fizemos a esse Cordeiro nas festas se tratam, na verdade, desse homem. Esse é o Cordeiro. De modo que quando Pilatos diz que não havia nele defeito algum, o pessoal sabia o que isso queria dizer. Ele é o Cordeiro que não pode ter defeito na hora de morrer. Nenhum osso do corpo dele pode ser quebrado. De modo que quando Jesus se encontra naquele lugar de sacrifício, sacrifício é uma palavra que eles já entendem. Por que entendem? Porque foi contada uma história de geração em geração, que manteve vivo o testemunho. E é em uma festa de Páscoa que Jesus se assenta com os 12 para celebrar a Páscoa e contar de novo a história. Só que Jesus não é qualquer contador de história. Jesus vai contar a história, mas não somente vai contar, mas vai pôr outra história no lugar. E ele vai dizer o seguinte: não precisa mais fazer sacrifício. Não precisa mais o pão sem fermento. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E todos aqueles que comerem desse pão, jamais voltarão a ter fome. Não precisa mais você aspergir o sangue de um animal. Porque esse vinho simboliza o meu sangue que foi vertido na cruz do Calvário sobre vocês. E de agora em diante, vocês continuarão celebrando essa festa, essa ceia. Mas essa ceia será para anunciar um outro testemunho, um novo testemunho. O testemunho de que Deus encarnou, morreu numa cruz, para que a gente não precise mais sacrificar nem a gente, nem animal. E morto na cruz, verteu seu sangue por nós. E ao terceiro dia ressuscitou. E ele há de voltar para buscar o seu povo. O papel do seu povo a receber esse legado é anunciar a história e manter vivo o testemunho de Jesus Cristo. É por isso que ceiamos. Por isso que vamos ceiar daqui a pouco. É por isso que cultuamos a Deus juntos,
aos sábados, aos domingos, às terças, ou a qualquer dia da semana. Tudo não é culto a Deus, pastor? É? Então eu posso cultuar a Deus em casa. Pode, deve. Mas por que a gente se reúne? Porque a gente precisa manter vivo um testemunho. A gente precisa honrar o que os nossos pais, os nossos antepassados trouxeram para nós, geração após geração, para manter vivo um testemunho. Se você vai deixar um legado, você precisa de ter testemunho. Porque na hora de deixar o legado, você pode saber muito de Bíblia. Mas quando alguém te perguntar uma questão existencial, lá dentro, que a angústia está lá dentro, pode ser que não seja suficiente você falar assim, a Bíblia diz. Porque essa pessoa talvez não creia na mesma Bíblia que você. E nessa hora, sabe o que salva essa pessoa? O testemunho. Ontem eu recebi uma mensagem de um jovem lá em BH, que disse para mim assim, pastor, eu estou com um colega de trabalho ateu, e eu sempre cito Bíblia para ele, mas não está adiantando nada, porque ele é ateu. O que eu devo falar com ele? Nada. Como assim nada? Como eu prego o evangelho para ele? Viva Jesus. Viva Jesus ao ponto de que ele ache estranho a maneira que você vive. E te peça uma explicação do porquê que você vive do jeito que você vive. Gere a pergunta correta. Porque a pergunta correta não é o que a Bíblia diz. A pergunta correta é o que a Bíblia testemunha sobre aqueles e continua testemunhando sobre nós. Manter o testemunho vivo da cruz do Calvário, como o pastor Edric bem disse. Você já parou para pensar? A gente não precisa pegar a nossa cruz e seguir Jesus para nos salvar, porque Jesus já fez isso por nós. Por que ele fala para a gente pegar uma cruz e seguir? Para manter vivo um testemunho do que ele fez. E naquela mesa, Jesus deixa explícito o legado dele. E em João capítulo 13, verso 35, ele diz assim, e nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. É através do testemunho. Não é através de quem sabe mais Bíblia, não é através de quem ora mais, apesar disso tudo ser muito bom para o seu testemunho. Mas não vai adiantar você ler Bíblia e orar muito, se você não tem uma ação positiva, real, concreta, de Jesus Cristo, e que mostre Jesus Cristo para as pessoas, e suscite nelas as perguntas corretas. A minha fala é muito simples. O legado que nos foi deixado é o mesmo legado que vem sendo deixado há muito e muito tempo. E é o mesmo legado que a gente vai ter que manter vivo. O mesmo legado que nós vamos ter que buscar com o qual nós vamos ter que buscar o nosso testemunho. Chega uma hora que não dá mais para você viver da experiência do seu pastor. Chega uma hora que não dá mais para você viver da experiência dos seus pais. Hoje o Gabriel foi batizado pelo pastor Tiago. Ainda, o testemunho do Tiago para o Gabriel é muito importante. Suscita questões. Da Amanda para a Fá, para o Tiago também. Suscita, mas vai chegar um dia que ele já sabe tudo que ele tem que saber sobre o Tiago e sobre a Fá. Pastor Tiago e pastora Fabiana. Ele já sabe disso. E ele vai precisar do testemunho dele. Pastor Tiago já deu diversas vezes o testemunho pessoal dele. E a gente sabe os bocados que ele passou. Sabe por quê? Porque o testemunho do pastor Jorge não serve para o pastor Tiago. Tem que ter o testemunho do pastor Tiago. Ele tem que ouvir a voz.
Manter vivo o testemunho não é só valorizar o que aconteceu no passado, mas é buscar incessantemente aquilo que aconteceu no passado, para que aconteça hoje também. E suscitar as perguntas certas para passar para a próxima geração. O testemunho. Um testemunho encarnado. Um testemunho real. Um testemunho concreto. E quando as pessoas te perguntarem assim: por que você faz o que faz? Por que você vive do jeito que vive? Por que você se reúne na igreja com todo mundo? Por que você ceia? Por que você traz dízimo e oferta? Por que você louva, pula, canta, bate palma? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você faz isso? Você vai dar essa resposta em alto e bom som. Para que os nossos filhos saibam que Jesus veio ao mundo. Para que as gerações saibam que Deus encarnou. Para que as futuras gerações se lembrem que a salvação já aconteceu. Para que elas não desistam. Para que a esperança se renove. Porque o nosso papel não é outro a não ser dar testemunho disso. Você não vai morrer por ninguém. O seu sangue não vai salvar ninguém. Mas o seu testemunho sobre o único que morreu e deu o sangue dele e que pode salvar alguém, é o que pode ajudar o mundo do jeito que ele está. Por isso que quando a pastora Fabiana disse e leu em Atos capítulo 1, verso 8, e serão as minhas testemunhas, aqueles que dão testemunho. Eu gosto muito de quem sabe muito Bíblia, porque eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu gosto de estudar, eu gosto. Eu não faço isso nem como obrigação, é um lazer de fato para mim, é prazeroso. E gosto muito de me identificar com essas pessoas. Mas Jesus não disse receberão poder quando decorarem X versículos. Jesus não disse receberão poder quando vocês cantarem tantas canções. Jesus não disse receberão poder quando vocês orarem tantas horas por dia. O que Jesus disse foi: e receberão poder, autoridade, quando forem as minhas testemunhas. E nisto conhecerão que são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Por isso eu te desafio a sair desse acampamento. Hoje é a última mensagem. E eu te desafio a sair desse acampamento com uma coisa viva em você, que foi falado em todas as mensagens. Testemunhe Jesus. Testemunhe Jesus. Porque o mundo só vai ver Jesus através das nossas vidas. Testemunhe Jesus, porque é Jesus o legado que nós devemos deixar para o mundo. Testemunhe Jesus de geração em geração, para que quando eles vejam o reino de Deus, eles falem: é disso que eles estavam falando. Para quando eles verem acontecer maravilhas, sinais no meio deles, eles falam: é disso que eles estavam falando. Para quando eles verem a justiça acontecer no meio deles, eles digam: é disso que eles estavam falando. Testemunhe Jesus com toda a sua força, alma, coração e entendimento. Testemunhe. E só tem um porquê que eu te dou para isso: para que os nossos filhos saibam. Pastor, mas eu nem tenho filho. Lembre-se, do mesmo jeito que pais não quer dizer ascendentes imediatos, os filhos também querem dizer todas as gerações que virão depois de nós. Como nós temos cuidado do testemunho de Jesus Cristo? Qual tem sido o zelo que temos tido por esse testemunho? Eu te convido a orar comigo. Abaixar a sua cabeça, onde você está mesmo. E dizer a Deus agora, aí no seu lugar:
Eu quero ser uma testemunha, Senhor. Eu aceito o desafio. Senhor Deus e Pai, nós entendemos o que o legado do Senhor quer dizer. Entendemos o que o Senhor quer passar de geração a geração. O Senhor não levanta homens para que eles sejam fantásticos de geração em geração. O Senhor não levanta homens e mulheres para que sejam superstars de geração em geração. O Senhor levanta homens e mulheres para que eles sejam embaixadores do teu reino sobre a terra e anunciem um testemunho de um Deus vivo, um testemunho de um Deus que encarnou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Um testemunho que é capaz de mudar a história. Por isso nós nos comprometemos com esse testemunho. E nos comprometemos a deixar esse testemunho vivo para as gerações que virão, depois da nossa geração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.